Olá, caros alunos do curso de Introdução à Programação. Estamos de volta, né, a nossa aula sobre arquivos. Tá? Vocês viram no vídeo anterior a parte de arquivos texto. Hoje iremos trabalhar com arquivos binários, ok? Bem, então nós vamos apresentar aqui como trabalhar com arquivos e utilizar novamente os comandos da biblioteca stdio e algumas formas de navegar dentro do arquivo, perfeito? Então vamos lá. O que é um arquivo binário? Eu já mencionei no primeiro vídeo da aula de arquivo texto, mas vamos relembrar isso daqui. Tá? É uma sequência de bits e eles estão ordenados de acordo com convenções utilizadas pelo programa que o gerou. Ok? Então, isso é muito útil para armazenar informações, sei lá, compactadas, para armazenar registros, ou seja, informações de pessoas. Quando eu falo em registros aqui, poderia ser, por exemplo, structs, né? Estou armazenando uma struct completa, digamos assim, dentro de um arquivo binário, né? Arquivos executáveis são binários. Então, todos esses arquivos aí são arquivos binários. Nós não conseguimos abrir um arquivo binário e ler o seu conteúdo. Podemos até abrir, mas não iremos entender nada, porque eles estão com uma formatação de bits que o programa que abriu não vai entender. Então ele vai tentar converter aquele bits em caracteres e vai sair uma bagunça, não vai ter nada legível, ok? E se vocês abrirem no editor de texto e salvarem, vocês vão perder a formatação do arquivo e aí o programa original não consegue mais abrir esse arquivo também. E aí, perdeu. Bem, abrir um arquivo texto, tá? Só relembrando. Nós temos aqui, então, estamos abrindo um arquivo chamado arquivo.txt para gravação, escreve uns dados ali, né, nesse arquivo e pronto, tá? Aqui nós estamos escrevendo a matrícula e a nota de um aluno, imaginando que isso daí é uma estrutura, né? Aluno.matrícula, aluno.nota. Okay? Nós já vimos algo similar aí quando estávamos trabalhando com estruturas. Um arquivo binário é basicamente a mesma coisa. Se vocês observarem essas duas telas, esses dois exemplos, né, o que vai mudar? Aqui a gente abre com um W, né, para gravação, aqui a gente abre com um WB, gravação binário, B de binário. Tá? Observem também que eu mudei o nome do arquivo, tá? Aqui era TXT, aqui eu passei para DAT, tá? Porque eu não quero que seja TXT, porque um programa de texto não vai conseguir abrir, então não tem sentido ter essa função. E nós usamos funções diferentes também aqui para gravar. Tá? Mas a ideia é muito parecida. Eu vou explicar o que é cada um desses argumentos aí agora na sequência. Então vamos lá ver os comandos da biblioteca stdio para arquivos binários. Primeiro delas, fopen, idêntico, não muda nada. O que vai mudar? Somente aqui o modo que vai mudar. Tá? Por que o modo vai mudar? Nós temos aqui simplesmente acrescentar a letra B em todos aqueles modos que nós já tínhamos. Tá? Então, pessoal, quando estiver trabalhando com arquivo binário, é muito fácil abrir quando a gente compara ali com o arquivo texto. Tá? Simplesmente eu vou lá e acrescento a letrinha aqui, B, junto aqui do modo que a gente quer. Com isso a gente abre o arquivo para binário, ok? Bom, fechamento do arquivo, não muda nada. Tá? Assim como no arquivo texto, também temos o comando fclose aqui para fechar o arquivo. Exemplos, então, de utilização, né, do fopen, no fclose, aqueles mesmos exemplos que eu mostrei lá no vídeo de arquivos texto, agora para arquivos binário. Observem, né, que eu alterei o nome do arquivo para DAT, estou abrindo aqui leitura binário, depois escrita binário e um append ali, né, um update binário também, ok? Então, pessoal, o que vai mudar é só na hora de abrir e fechar. Fechar não muda nada, né, o comando é o mesmo, na hora de abrir eu tenho que acrescentar o Bzinho ali junto do modo, para informar que o arquivo é binário. Agora, para escrita e gravação, aí já muda. Nós não mais podemos utilizar o comando fprintf e o fscanf. Tá? Nós temos que utilizar o comando fwrite para gravar e
Os parâmetros dele é um pouco diferente já do fprintf. Então vamos lá, quais são os parâmetros aí dessa função, tá? Primeiro, é um ponteiro para a variável que nós vamos armazenar. Depois, o tamanho do byte, né, da informação que nós vamos armazenar. Um contador de quantas informações desse tamanho iremos armazenar. E o ponteiro ali para o arquivo no final. No fprintf, o ponteiro para o arquivo vinha no início. Aqui ele vai para o final. Tá? Então, antes estava no início e agora está no final. Perfeito? Bem, essas variáveis aqui, mas como assim tamanho, contador, tal, né? E observe que aqui é sempre um ponteiro, tá? Que vocês têm que fornecer, que vai ser gravado o conteúdo. Então, se não for um ponteiro, né, tem que fornecer o endereço da variável, tal. Lembre-se sempre disso, aqui é ponteiro. Né? Bem, um exemplo aqui de armazenar um inteiro no arquivo. Então, nós estamos abrindo aqui o nosso arquivo, né, WB, ele chama texto.dat. Tá? O inteiro que eu estou armazenando, tá? Recebe aqui 10. Vou chamar a função fwrite, passando o endereço da variável, porque ele recebe um ponteiro, tá? É a formatação. Qual que é o tamanho dessa variável? Quantos bytes? O tamanho de um inteiro, né? Então aqui nós temos essa função sizeof. Tá? Então nós vamos usar o tipo da variável junto com a função sizeof para ela calcular o tamanho desse número para a gente. Tá? Quantos números eu estou gravando? Um número. Então aqui o contador recebe 1. E aonde nós estamos armazenando? No arquivo. E no final fechamos aqui o nosso arquivo, perfeito? Bom, pessoal, mas para que eu tenho esse contador aí, esse tamanho e tal? Porque aqui nós iremos definir a codificação. E vocês vão entender o porquê desse contador num próximo exemplo aqui. Tá? Vamos lá. Então vamos pegar um outro exemplo que eu detalho melhor o motivo desse contador aí. Tá? E vocês vão perceber que ele facilita muito a gravação em arquivos binários. Então vamos ver um exemplo completo aqui do fwrite. Exemplo similar ao que nós vimos anteriormente com arquivo texto, só que agora arquivo binário. Vou armazenar um nome, um número e uma palavra. Então aqui está o nosso número inteiro, recebe 10. A nossa palavra de 10 caracteres, palavra, né, está aqui. O arquivo, fopenfile.dat, wb. Vou armazenar o inteiro, né, então primeiro vou escrever um inteiro. Tá? Então vou escrever o tamanho de um inteiro uma vez. Então, qual que é o tamanho total da palavra que estou escrevendo? 1 vezes sizeOfInt. Por que eu coloco sizeOfInt e não coloco o tamanho? Porque isso dá uma flexibilidade ao nosso programa. Eu não sei o tamanho do inteiro em qualquer arquitetura que existe aí. Num iOS, num Android, né, num Mac, num Linux, num Windows, não sei, pode ser que mude. Então ali eu utilizo a função sizeOf para calcular. Quantos números? Um número. Né? Agora nós vamos escrever a nossa palavra. Né? Lembrem-se sempre o seguinte, é um ponteiro. Então aqui na hora de escrever o número, eu passei um endereço do número. Um vetor, pessoal, essa palavra ela foi declarada um vetor de char. Um vetor, quando a gente não fornece uma posição, um índice, ele é o quê? É um ponteiro para a primeira posição. Então aqui a gente não precisa do comercial. Tá? Isso daqui já é, palavra já é um ponteiro para a primeira posição do vetor. O que eu vou escrever? Caracteres, sizeOf char. Quantos caracteres? 10 caracteres. Tá? Então olha só que interessante. Então aqui eu já mando escrever os 10 caracteres de uma única vez. Tá? Não precisa escrever um por um no nosso arquivo. Pessoal, aqui nós poderíamos fazer algumas brincadeiras aí com esse sizeOf char e o 10. Nada impede de colocarmos 10 vezes sizeOf char e depois 1 como nosso contador. Tá? Isso não tem problema algum. Tá? Qual que é mais usual? Vai depender da situação. Mas tem uma situação muito bacana, tá? De utilização desse contador aí, que é para trabalhar com vetor. Tá? Vocês se lembram que no arquivo texto
para gravar um vetor, a gente precisa de um for, de um contador, gravar elemento por elemento, em arquivo binário acaba com isso. É muito fácil gravar um arquivo binário, um vetor em um arquivo binário. Então vamos ver esse exemplo aqui, que uma função chamada gravaVetor, ela recebe como parâmetros o tamanho do vetor, né, o vetor em si, né, e o arquivo, tá? O nome ali para o nosso arquivo. Vou abrir esse arquivo, fopen, né, path, né, o nome ali do arquivo, wb, para escrita. Vou escrever o tamanho do vetor, né, então a nossa variável endereço do tamanho do vetor, n, size of int, uma única variável, no arquivo. Depois vou escrever o vetor com um único comando. O ponteiro para a primeira posição, então vetor, é um vetor de inteiros, size of int. Quantos números eu vou escrever? N números. Aonde? No arquivo. Então, pessoal, olha que bacana isso daqui. Né? Com uma única linha, o fwrite, tá? Aqui na nossa linha 12, a gente consegue escrever todas as posições do vetor de uma única vez, tá? Dentro do nosso arquivo binário. Como que eles vão estar lá dentro? Tá? Eles vão estar codificados. Então aqui eu não preciso preocupar se eu vou usar uma vírgula para separar os números, vou utilizar um ponto, vou utilizar um traço ou um espaço, como é usual em arquivo texto, para separar números, né? Eu simplesmente mando gravar, tá, no formato que eu quero. Então ele vai alocar esses bytes sequencialmente lá dentro do arquivo binário, mas eu que gravei essa informação, eu sei o formato. Na hora de ler, como eu sei o formato, tá, porque foi o meu programa que criou, eu posso utilizar a ordem inversa ali, a mesma sequência, só que para ler esse arquivo. Tá? Como que seria o main desse programa? Tá, aqui eu tenho, na nossa linha 20 ali, eu declaro a variável n com tamanho 10, né, tá aqui. Inicializo o nosso vetor, aqui já vou inicializar com 10 valores de cara aqui, né, de 0 até 9. Vou gravar esse vetor, passando o tamanho, o vetor, e o nome do vetor aqui para ser gravado. Tá? Então isso aqui é um exemplo aqui do main para a utilização dessa função gravaVetor. Ok? Para ler, similar ao fwrite, nós temos o fread, e ele vai funcionar da mesma forma, tá? Os parâmetros serão os mesmos. Um ponteiro para a variável, né? O tamanho, um contador e o arquivo que nós iremos trabalhar. Né? Então, os mesmos parâmetros aqui. Ponteiro para a variável, tamanho, o contador e o arquivo para onde iremos armazenar. Tá? Então, a função vai retornar o número de elementos lidos, né? E aqui um exemplo de utilização. Né? Ali eu estou abrindo um arquivo para leitura, um arquivo binário, RB, file.dat. Declarei a variável inteiro, na linha 4, declarei a variável caractere, na linha 5. Aqui eu vou ler, pessoal, um único inteiro, na linha 6, e um único char aqui na linha 7. Tá? Então aqui eu estou lendo um único caractere somente. Isso aqui é um exemplo, mas se fosse uma palavra, eu já poderia ler o tamanho dessa palavra ali totalmente. Da mesma forma como a gente pode fazer isso em um vetor. Tá? Ali era tá? Num vetor, o que a gente pode fazer na hora de ler? Tá? Se for uma palavra, né, uma palavra é um vetor de char, eu já posso ler direto aqui. Ó. Então, a palavra, size of char, quantos caracteres? 10 caracteres. Por que eu estou utilizando 10 caracteres aqui? Baseado naquele exemplo de gravação da palavra, que era de tamanho 10, aqui eu também estou lendo a palavra de tamanho 10. Ok? Então, pessoal, a gente pode ler, tá, um vetor inteiro. Se fosse um vetor de números, né, eu poderia fazer a mesma coisa daquele exemplo lá do comando fwrite que nós gravamos. Fread para ler o tamanho, tá? Leio uma variável n, o tamanho, e depois leio o vetor, size of int, por exemplo, e o tamanho n, ou seja, n números que eu estou lendo lá diretamente. Então, leitura e gravação de arquivos binários para vetor e matriz é muito fácil. Tá? E da mesma forma, pessoal, se eu estiver trabalhando com struct, tá? Se eu quero armazenar uma struct num arquivo texto, eu tenho que gravar
membro por membro da minha struct, um de cada vez. Se eu tenho um vetor de struct, além de eu ter que gravar cada membro, eu tenho que gravar cada elemento. No arquivo binário, não. Eu já posso gravar uma struct direto, tá? E também já posso gravar um vetor direto. Como que eu faço para gravar um vetor? Né? Ou gravar uma struct, ou ler uma struct, tá? Imagina que eu tenho uma struct do tipo aluno. Como que eu faço? Tá? Se eu for ler fread, imagina que eu tenho uma variável a, do tipo aluno. Então, a, né, o endereço de a, size of aluno, ou seja, o tamanho da minha estrutura, uma estrutura e o arquivo. Se eu quero ler um vetor de alunos, por exemplo, vai ser a mesma coisa, né? Se o vetor for v, né, o endereço de v, tá? Vou passar v ali como parâmetro, size of aluno, que seria a minha estrutura, quantos elementos? N alunos. Coloco um N ali, pronto, leio uma estrutura inteira. Fazer isso com arquivo texto, precisa de várias linhas de código. Com arquivo binário, isso é direto ali, beleza? Bom, pessoal, vamos, para finalizar, umas maneiras da gente navegar dentro desse arquivo. Tudo que nós fizemos até agora, pessoal, a gente está andando sequencialmente nesse arquivo, tá? Toda vez que eu leio, tanto o arquivo texto quanto o arquivo binário, tá? Toda vez que eu estou lendo, estou andando dentro desse arquivo. Por isso que a variável do tipo arquivo, ela é um ponteiro, porque ela é um ponteiro para a posição do arquivo que a gente está lendo, tá? Então, a gente lê um caractere, ele pula para o próximo. Lê um segundo caractere, pula para o próximo. Um terceiro, pula para o próximo. E assim sucessivamente, tá? Ele vai lendo isso daí, caractere por caractere sequencialmente. Vai lendo bytes no arquivo binário sequencialmente. Ah, mas se eu estou lá no meio do arquivo, quero voltar para o início, quero pular, fazer esses pulos. Posso? Claro que nós podemos. Para isso, nós temos alguns comandos, tá? fseek, ftel são alguns desses comandos. O fseek, ele vai reposicionar, tá, o indicador de posição em um arquivo. O indicador nada mais é que o ponteiro para esse arquivo. Quais são os parâmetros? Um ponteiro para o final do arquivo, tá? E um offset, um range. O que seriam esses valores, esses dois outros parâmetros? Tá? Só lembrando que essa função vai retornar zero em caso de sucesso e um outro valor caso contrário. Tá? Primeiro parâmetro, o ponteiro para o arquivo. Segundo parâmetro, o offset. O que é isso? A quantidade de bytes de deslocamentos. Quantos bytes eu estou deslocando? E aqui vale uma observação, pode ser negativo. Por que pode ser negativo? Se eu estiver no meio do arquivo, estou lendo, parei no meio do arquivo, se eu der um valor negativo, o que acontece? Ele volta. Se eu der um valor positivo, ele continua. Então aqui pode ser número negativo. Okay? E ali o range seria a partir de onde eu vou me deslocar. E aí eu tenho três constantes. SeekSet, ou seja, a partir do início. SeekCur, da posição corrente do cursor. SeekEnd, da posição final. Então, dependendo de onde eu estiver, eu posso usar valores positivos ou negativos. Tá? Se eu der, utilizando deslocamento usando SeekSet, ou seja, a partir do início, só posso utilizar deslocamentos positivos. SeekCur, se a posição atual for o meio do arquivo, ou qualquer posição diferente do início ou final, né, pode ser tanto positivo quanto negativo. Agora, se for a partir do final, obrigatoriamente tem que ser valores negativos, para ele voltar. Né? Então, esses são a forma de deslocar dentro de um arquivo. Ok? Lembrando que esses deslocamentos são em bytes. Então, isso faz muito sentido aí com arquivos binários, né? O ftel, ele vai retornar a posição atual do arquivo em bytes. Às vezes eu preciso saber aonde eu estou posicionado dentro do meu arquivo. Já fiz tanta manipulação que perdi, não sei onde eu estou. ftel vai te falar a posição que você está em bytes ali dentro do arquivo. Ok? Bom, exemplos de utilização desses dois comandos, tá? Então imagina ali que nós temos um arquivo que foi passado como parâmetro, nós vamos abrir esse arquivo de leitura, vamos mover, tá? Para o final do arquivo. Então ali, ó, fseek, estou
no arquivo, movendo zero posições a partir do final. O que isso faz, pessoal? Isso faz com que o arquivo, de cara, pule para o final dele. Para que eu fiz isso? Mas para que de cara você vai pular para o final do arquivo? Você já chegou no final dele? Olha só que interessante. Depois eu uso o comando ftel para capturar a posição atual. Só que a posição atual é em bytes. Tá? Com isso, eu consigo saber quantos bytes tem o meu arquivo. Então, o que esse programa faz? Esse programa simplesmente conta a quantidade de bytes do arquivo. E como que ele faz isso? Sem precisar de um for, contando, lendo, byte a byte. Olha só que interessante. A partir do final, eu movo 0 bytes. Então, esse comando aqui, ele vai fazer com que o arquivo pule para o final. Como assim pular para o final? Toda vez que a gente abre um arquivo, ele automaticamente posiciona no início, no primeiro byte, ali no primeiro caractere, no primeiro número, seja se o arquivo for texto ou binário, mesma coisa, início. O seek_end, a partir do final, mova 0. O que ele vai fazer? Fica parado ali no final. É isso que quer dizer esse comando. Depois, o ftel, tá, vai contar quantos bytes tem, né, vai falar a posição atual, e a posição atual é em bytes, ou seja, vai me retornar o tamanho do arquivo. Aqui é um long int, tá, pessoal? Porque eu não sei o tamanho desse arquivo, pode ser muito grande, então um long int ali. Depois ele imprime o tamanho desse arquivo, ok? Então olha aí que exemplo interessante aí, tá? Isso também vale para arquivos texto, tá? Apesar de ser mais usual em arquivo binário, a gente ficar movimentando dentro do arquivo, tá? Isso também vale para um arquivo texto, ok? Então, nesse caso aqui, eu abri um arquivo texto, tá? Logo no comecinho ali, da linha 4, né? Depois, eu vou mover, né, 5 posições a partir de um cursor, né? Então aqui, olha só, o que eu fiz? Abri nosso arquivo para gravação, imprimi lá dentro do arquivo. Quando a gente imprime, pessoal, ele posiciona o cursor lá no final, como eu estou escrevendo, ele está no final do arquivo, tá? Porque ele gravou, está no final. Depois, a partir da posição do cursor, ou seja, o cursor está posicionado no arquivo, lá depois do /n. Ele volta 5 posições, tá? E eu vou imprimir .txt nesse arquivo. Depois, movimento 14 posições, vou imprimir texto nesse arquivo. Tá? Depois, vou para o final do arquivo, né, e calculo o tamanho em bytes desse arquivo. Tá? Então, um exemplo aí, né, imprimindo um texto no arquivo, tá? Arquivo.txt, e ali depois eu vou fazer algumas brincadeiras ali, modificando esse texto ali dentro do arquivo. Eu não vou mostrar para vocês, pessoal, o código-fonte desse daqui, compilado e executado, e nem vou mostrar o arquivo texto. Eu vou pedir que vocês façam, implementem esse código aqui, dá uma pausa aí no vídeo, implementem isso daí e executem. Abram o arquivo, tá? No final e ver o que vai ter ali dentro do arquivo. Tá? Se não conseguirem, me chamem lá no chat lá, que eu ajudo vocês. Perfeito? Bom, então vamos lá, né, para os nossos exercícios. Bem, pessoal, então um programa, tá, que vocês vão ter que fazer para poder armazenar, né, os dados em um arquivo binário que foram lidos aí em um arquivo texto. Okay? Então aqui, abre o arquivo texto, lê esse arquivo, armazena esses valores num arquivo binário e depois aí compara o tamanho desses arquivos, ok? Então esse é um exercício proposto aí para vocês, tá? Vocês vão fazer esse arquivo e vamos falar depois aí qual foi o resultado disso daí. E se tem diferença de tamanho aí do arquivo texto para o arquivo binário. Então esse é um exercício interessante aí para vocês entenderem as diferenças entre eles, tá? Vai imprimir isso na tela. Então aqui nesse exercício vocês vão utilizar arquivo texto, arquivo binário, e para calcular o tamanho é igualzinho esse exemplo anterior que eu dei aí, ok? Né? Então, pessoal, esse aí vai ser um exercício, né, para vocês fazerem. Outro exercício, vamos lá. Crie uma estrutura aluno contendo a matrícula, frequência e nota,
e em seguida um programa que lê os dados de N alunos e escreve esses dados em um arquivo binário. Perfeito? Então aí tem um exemplo, tá? Para vocês entenderem, ou seja, ali é solicitado a quantidade de alunos, 3 alunos, e para cada aluno vai digitar matrícula, frequência e a nota do aluno. Aqui eu coloquei, tá? Em cada linha já digitei tudo junto, tá? Então aqui, a matrícula do primeiro aluno, a frequência, a nota dele, a matrícula do segundo, a frequência, a nota, a matrícula do terceiro, a frequência, 74% e a nota 6. Tá? Então vocês vão ler, armazenar esses valores num vetor e depois armazenar num arquivo binário. Tá? E por último aí, fazer um programa que lê a estrutura gravada no programa anterior. Tá? Quem faz esse primeiro exemplo faz o segundo. Apesar dele ser opcional, pessoal, treinem, porque isso vocês vão precisar disso daí, tanto no trabalho quanto na prova, claro, né? Perfeito? Bem, pessoal, então com isso, a gente finaliza a nossa parte de arquivos binários e com esse vídeo também finalizamos aí o tema arquivos. Nos vídeos anteriores nós trabalhamos com arquivo texto e nesse vídeo com arquivo binário. Vocês viram que o arquivo binário vai ter somente um vídeo, porque é muito parecido com o arquivo texto, tá? A manipulação. E os comandos são parecidos, mudou pouquíssimas coisas, então por isso é um único vídeo aí sobre o tema. Perfeito? Então, pessoal, se tiverem dúvidas aí, entrem lá na nossa plataforma e nos fóruns lá, façam as perguntas e pratiquem esses exercícios aí para a aula prática. Perfeito? Que vocês vão utilizar conceitos desses exemplos aí, desses exercícios que eu passei aqui agora para vocês para a aula prática de logo mais. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.